Meu nome é Fernanda, eu sou arqueóloga, trabalho no LIT e desenvolvo as atividades de mediação com o público não arqueológico e faço análise de vestígios arqueológicos. Grande parte da pesquisa do arqueólogo, ela se dá em laboratório. E uma das nossas ações no laboratório é fazer a remontagem dos vestígios que a gente encontra em campo, porque a gente encontra eles muito fragmentados. A gente encontra pedaços de cachimbos, pedaços de vidro, e em laboratório que a gente vai dar forma a esses fragmentos. Atualmente, no LIT, a gente tem desenvolvido diferentes linhas de análise desses vestígios, uma mais associada ao estudo macroscópico dessa coleção, que seria depois de remontar as garrafas, por exemplo, a gente vai tentar entender quais são as práticas de consumo de bebida entre os foqueiros no século XIX. A gente também tem estudado os cachimbos para tentar entender quais eram as práticas de fumar associadas ao uso desses cachimbos, os calçados para entender as práticas de calçar, as roupas para entender o vestir. E a gente também tem feito estudo microscópico dessa coleção para entender, por exemplo, o que tinha no interior dessas garrafas. E uma das análises que a gente fez foi de estudo de microvestígios de grãos de amido no interior das garrafas, que a gente conseguiu descobrir qual que era o conteúdo que tinha no interior dessas garrafas de vidro. E a maior parte da coleção de garrafas possuía no seu interior uma bebida alcoólica, que é bastante conhecida hoje em dia, que era a cerveja. Mas era uma cerveja bastante diferente do que a gente consome atualmente. Era uma cerveja bem mais espessa, valor nutricional muito maior, um teor alcoólico mais baixo. A gente descobriu que até crianças no século XIX consumiam essa cerveja e ela era muito mais um complemento alimentar na vida dessas pessoas do que algo que tinha um fator embriagante. A gente desenvolve parcerias com outros laboratórios que fazem análises mais aprofundadas e especializadas. Então, para entender esses estudos dos microvestígios, a gente fez uma parceria com um laboratório, o Laboratório de Estudos Evolutivos da USP, uma parceria que a gente fez com o Gilberto, que é um arqueólogo, que é especialista no estudo de grãos de amido, e foi uma pesquisa pioneira que nunca tinha sido feita com materiais do século XIX. A gente não sabia se a pesquisa ia dar certo ou não, porque normalmente isso é feito com cerâmicas que conseguem absorver o amido. A gente fez com fragmentos de vidro que, em teoria, são impermeáveis. Então, foi um trabalho de teste que a gente fez na parceria com o Gilberto e acabou que a gente encontrou, sim, alguns restos de grão de amido que permitiram a gente identificar o grão que era feito, a bebida que continha ali, o processo de fermentação que essa bebida passou e, a partir disso, associar e entender como as cervejas eram feitas no século XIX e aí sim conseguir entender que realmente a gente estava falando de cerveja e não de outro tipo de bebida alcoólica. E todos esses materiais a gente tem conseguido fazer, na maior parte deles, algumas datações. As garrafas, elas têm uma média de datação de 1740 a 1820. Os cachimbos a gente descobriu que datam de 1820 a 1840. E é possível que a maior parte desse acervo seja de origem inglesa. Não quer dizer que esses trabalhadores eram ingleses, mas possivelmente os bens de consumo no século XIX tinham origem de produção na Inglaterra, que difundiu esses produtos para todo o mundo, e eles também estavam consumindo produtos ingleses, e são os produtos mais baratos que existiam no mercado no período, porque a gente está falando de um grupo de trabalhadores, de pessoas exploradas que estavam indo para a Antártica para caçar esses mamíferos marinhos. Depois que a gente faz essa etapa de reconstituição das peças, a segunda etapa do nosso trabalho seria elaborar fichas de análise para esse material. Então, a gente busca uma série de bibliografias existentes sobre garrafas do século XIX, tanto arqueológicas quanto catálogos de museu, e aí a gente começa a fazer o estudo desse material, sejam ele garrafas, calçados, roupas, rolhas de cortiças, fragmentos de metal ou de madeira, para entender as técnicas de manufatura. Normalmente, de acordo com como esse material é fabricado, ficam marcas nesse material que a gente consegue identificar a partir de medições, a partir do formato que esse material vai ter, e a gente pode tentar entender quando eles foram feitos a partir das técnicas de produção.
No caso dos cachimbos, especificamente, a gente conseguiu datar devido à decoração. E a gente descobriu alguns outros cachimbos que são do século XIX, que tinham esse mesmo tipo de decoração, e a gente conseguiu entender mais ou menos de quando eles eram feitos. As garrafas a gente conseguiu datar a partir das técnicas de manufatura, das marcas que essas garrafas vão apresentar. Principalmente elas possuem algumas bolhas na própria garrafa, porque elas eram feitas com sopro, o formato do lábio, o formato do fundo dessa garrafa. Alguns botões eles possuem no seu verso o nome de lugares onde ele foi feito. Um dos botões está escrito Londo, então a gente consegue atribuir a origem a partir de marcas que a gente vai identificando no próprio material.